Hoje nós vamos falar sobre ele, o amado e odiado suspense farofa. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu quero falar sobre o suspense farofa, esse tipo de livro que tá todo mundo lendo, que todo mundo comenta. Então hoje eu quero fazer um vídeo só com indicação dessa bolha específica. Mas o que é o suspense farofa? É claro que essa designação, gente, ela não é oficial, você não tem nenhuma editora usando ela aqui no Brasil, mas é um termo que surgiu nas redes sociais, entre quem conversa e fala de livro, de suspense, para falar de um tipo específico de suspense, um thriller mais direcionado. O suspense farofa, ele é aquele livro, aquele thriller, geralmente acelerado, cheio de reviravoltas, e no final você vai ter uma série de coincidências, algumas finalizações que beiram ao absurdo, então você vai ter ali uma reviravolta final, que na vida real provavelmente não aconteceria, não teria nenhuma possibilidade de acontecer, mas dentro do suspense farofa, ela acontece sim. Ele também é um thriller com uma linguagem super acessível, fácil, rápida, e até por isso que ele caiu no gosto de todo mundo. E ele é ótimo pra você ler no final de semana, pra curar uma ressaca, pra ler quando você tá de boa, não quer nada muito pesado. Ele vai te garantir entretenimento e diversão. E eu acho que essa é a coisa mais importante de levar em conta em relação ao suspense farofa. É um tipo de livro que não é pra você levar ele tão a sério, e é pra você entender que ele tá muito mais na linha da diversão e do entretenimento. E como eu comentei lá no início, algumas pessoas adoram e outras pessoas não gostam desse tipo de livro. E como tudo mais na literatura, tá tudo certo. Tem livro pra todo mundo. Eu gosto de ler um suspense farofa de vez em quando, e geralmente eu intercalo ele junto com outros livros e outros suspenses um pouquinho mais densos. Se vocês acompanham o canal, vocês já perceberam que às vezes eu leio mistério, thriller ou literatura policial, algo um pouquinho mais introspectivo, melancólico, mais longo, e logo depois que eu faço uma dessas leituras, eu tenho essa tendência a pegar uma farofinha pra relaxar um pouco a cabeça. Pra mim, o farofa, ele serve bem pra isso, assim, pra eu manter a minha sanidade, até porque ler coisas super pesadas o tempo todo é custoso, custa um pouco da gente, então é bom que a gente tenha esse meio termo de vez em quando. Mas bora para as indicações do suspense farofa de hoje. Vou começar com Pedra, Papel, Tesoura. Esse aqui fala sobre um casal que tá passando por uma crise no seu casamento e eles resolvem passar um tempo de férias num retiro, num Airbnb bem longe, no meio do nada, para tentar reativar a chama do relacionamento. Mas tem um problema, eles se odeiam. Isso vai ficar claro para vocês, gente, nas primeiras páginas, que os dois não se suportam mais e aquela tentativa de reatar esse casamento vai ser um total desgraça, não vai ser um sucesso e vai dar tudo errado. Esse final de semana vai piorar quando eles chegam no lugar que é uma antiga igreja que foi transformada em uma habitação de aluguel e tá caindo uma tempestade de neve e eles ficam presos no lugar, sem contato, sem nada ao redor, não tem o que fazer. Os ressentimentos ali dentro vão começar a crescer entre os dois. Se eles já estavam se odiando no carro, eles vão se odiar muito mais dentro desse lugar e aos poucos você vai percebendo que as mentiras são o tempero do relacionamento. Esse é um livro contado então em dois pontos de vista, o do marido e o da esposa, e você não sabe muito bem em quem acreditar, então a farofa tá pronta aqui. A reviravolta, ela é muito boa, eu lembro até hoje em como foi delicioso ler o plot twist desse livro, e como todo bom farofa, no final a autora dá aquela exagerada, traz uma reviravolta meio absurda, mas faz parte do pacote. Uma farofa recente é Teia de Mentiras, da Sofia Stava. Nesse livro nós vamos conhecer uma jovem chamada Sloane, que ela é uma mentirosa. Ela mesma conta pro leitor que ela gosta de mentir, porque ela acha que a vida dela não é interessante o suficiente, então se ela não fizer uma mentirinha todos os dias, não vale a pena ela levantar da cama. Então ela mente pra absolutamente tudo. E uma dessas mentiras vai fazer com que ela seja convidada para ser babá de uma família que tem uma menina pequena, e ela vai até lá com nome falso, profissão falsa, tudo falso, tá? Porque ela tá mentindo. E ali dentro, ela começa a aumentar suas mentiras pra encobrir a antiga. Então, pra encobrir uma mentira anterior, ela cria uma maior, e aquilo vai virando uma bola de neve. Só que a Sloane, ela acha que ela é a última mentirosa do pacote, né? Ela acha que ela é o supra-sumo da mentira, é ela. Mas a gente vai descobrir que não. Que naquela casa tem mais uma mentirosa ou um mentiroso, que alguém ali também está enrolando ela, né? E as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Esse aqui foi um livro que eu lembro que eu li ele em menos de 24 horas. Foi uma coisa assim, eu li ele super rápido. Ele fluiu muito bem, até porque eu tava me divertindo com as mentiras da Sloane. Ela é simplesmente impossível, gente. E o final aqui, então, ele vai pra farofa mesmo. Tem uma finalização que eu até comentei quando eu li, que eu não sei se o acordo que foi feito aqui ao final vai
durar. Eu acho que não. Eu acho que a personalidade das duas pessoas envolvidas aqui, essas personalidades um dia, elas vão comer a cabeça uma da outra. Não tem como. Mas enfim, farofa garantida. Um livro que é um surto e é uma farofa absoluta, que eu gostei muito de ler, foi O Massacre da Família Hope. Nesse livro, em 1929, uma jovem chamada Lenora Hope, ela vai ser acusada de ter assassinado a sua família. Eles não conseguem provar essa acusação, mas a lenda se cria ao redor dela, que ela teria matado todos os pais. A Lenora vive, então, enclausurada na sua casa, no alto de um penhasco, durante mais de, 70 anos. E nós encontramos ela no presente, já muito velhinha. Ela teve uma série ali de problemas de saúde e uma enfermeira enviada para cuidar dela, que é a nossa protagonista, a Kit. A Kit chega lá já meio assustada, sabendo que essa mulher na juventude foi acusada de ter matado toda a família. E a Lenora, ela não se move mais, ela move só um dedo ou uma mão, acho que é um dedo que ela move. E ela tem uma máquina de escrever no quarto. E um dia ela vai digitar nessa máquina pra Kit: eu quero te contar tudo. Ou seja, ela quer contar a verdade sobre o que aconteceu 70 anos antes naquela casa. E a partir daí elas começam a se comunicar pela máquina de escrever. Esse livro é um surto da farofa, gente. É tanta reviravolta, é tanto plot twist, que eu lembro que chegou uma parte que eu tava cansada. Mas mesmo assim, foi um surto muito gostoso de ler. Eu lembro que eu fiquei assim, ansiosa, nervosa lendo. Eu queria saber o que ia acontecer. E aí chega no final, é uma sequência de viradas de enredo absurda. E aí lá no finalzinho também o autor joga mais um plot twist que beira ao impossível, mas você tá lendo, você acaba se divertindo durante a leitura. Se eu fizer um vídeo de suspense e farofa sem a pessoa que popularizou o termo e o gênero aqui no Brasil nos últimos tempos, alguém vai me xingar. Então eu vou botar um livro da Freida aqui nesse vídeo. Poderia indicar Empregada? Poderia, que é, digamos, a mãe das farofas, mas eu vou deixar porque ele já tá bem conhecido, todo mundo já leu, então vou deixar ele de fora dessa vez. Vou falar de Nunca Minta, então. Nesse livro nós vamos conhecer a Trisha e o marido, que eles são recém-casados, eles querem comprar uma casa, então eles combinam com uma corretora de imóveis que eles vão visitar um lugar. Quando eles chegam nessa casa, cai uma tempestade de neve e ambos vão ficar presos ali e a corretora não apareceu. Essa casa era de uma psiquiatra que desapareceu 3 anos antes, sumiu do mapa e foi recolocada no mercado, por isso eles dois estão ali para tentar comprar. Eles vão passar a noite ali presos por causa da nevasca e quando tá ali mexendo nas coisas, a Trisha vai encontrar um cômodo secreto. E nesse cômodo tem as fitas cassetes onde ela gravava os seus pacientes. E a Trisha, como uma boa fofoqueira, tá ali sem fazer nada, ela vai escutar as fitas. E é ali que ela começa a escutar algumas fitas específicas e perceber que tinha umas questões estranhas naqueles pacientes. E ela pensa, será que eu consigo descobrir quem fez a psiquiatra desaparecer escutando os seus pacientes? E esse é o enredo. Farofão esse aqui, muitas viradas de enredo, surpresas, pegadinha lá no final, tem de tudo. Agora uma farofa que se passa num hospital é esse aqui, ó, o Hospital da Leslie Wolfe. Nesse livro nós conheceremos a Emma, que ela sofreu um ataque, ela está no hospital e ela não consegue enxergar, não consegue se mover e ela está sem memória. Ela tá numa situação bem impactante pro leitor ler e também nos deixa nervosos em imaginar uma pessoa que não consegue enxergar, não consegue se mexer e não consegue dar um relato claro sobre o que acontecia com ela. Ela só sabe que alguém bateu na cabeça dela, um homem, mas ela não sabe que homem, quando foi, como foi, e ela está naquele momento internada em recuperação. Esse é um livro que se passa inteiramente quase dentro desse quarto do hospital, com a Emma ali deitada, só escutando as pessoas e conversando com elas. Então tem uma certa claustrofobia nesse livro que eu achei bem interessante, e a história vai sendo contada por ela ali deitada na cama e pelos flashbacks que ela começa a ter conforme os medicamentos fazem efeito. Então ela vai recuperando algumas memórias, e essas memórias é que nos dão o tom da história e começam a tentar desvendar, né, o que aconteceu com ela, quem teria sido a pessoa que a atacou. Esse livro, ele não, eu diria assim que o ritmo dele, ele não é tão farofa no sentido de excesso de reviravoltas, mas o final dele tem uma questão, uma coincidência, uma questão meio absurda, assim, que você tem que relevar para acreditar que ela aconteceria, sabe? Então isso já é o carimbo de farofa. Vou colocar um livro do Charlie Donley aqui, que é Os Sussurros do Passado. Nesse livro a gente conhece Sloane, que ela é uma jovem que ela tá fazendo uma pesquisa genealógica, e ela vai colocar o DNA dela num programa e vai descobrir que o DNA dela bate com o de uma criança desaparecida. Ela vai então descobrir que ela foi roubada 30 anos antes, os seus pais foram assassinados e que ela tem uma família biológica que é rica, influente, que mora numa outra cidade. E ela vai pra lá pra conhecer essa família e pra tentar entender o seu passado e quem teria assassinado os seus pais. Esse é um livro que no seu desenvolvimento, ele não é muito farofa, tá? Eu até debati comigo se eu colocaria ele nessa lista, mas eu resolvi colocar por causa de um detalhe que vocês vão concordar comigo. Quem leu vai lembrar. Tem uma cena final aqui, que é a cena da câmera fotográfica. A cena da câmera fotográfica
é uma cena farofa, gente. É totalmente livro farofa. Quem leu vai saber do que eu tô falando. Lembra da cena da câmera? Aquilo ali, gente, aquilo ali é uma coisa que a Freida McFadden escreveria. Então, quando eu tava fazendo o vídeo, eu falei, vou colocar esse suspense do Charlie lá, porque às vezes uma cena pode transformar o livro numa farofa. Esse próximo livro, eu tenho uma relação curiosa com ele, porque eu achei ele muito divertido. E eu acho que esse livro, ele é uma paródia. Muita gente levou ele super a sério. Eu acho que talvez isso tenha estragado as experiências de leitura das pessoas. Eu não acho que você deva levar esse livro tão a sério assim, que é Últimas Palavras do Taylor Adams. E nesse livro, ele vai fazer graça de uma situação real que envolve escritores e leitores. Por isso que eu acho que ele é meio que uma paródia de uma situação. Nesse livro aqui, nós vamos conhecer uma jovem que ela vive numa casa isolada, numa praia, ela vive sozinha, ela tem alguns problemas de relacionamentos, ela prefere ficar à parte do mundo. E uma das únicas coisas que a Emma gosta de fazer estando ali sozinha é ler livros de terror na Amazon. Ou seja, ela baixa muitos e-books e ela lê vários, ela lê assim uma centena. E ela tem o costume de escrever resenhas e publicar as suas notas na Amazon. Até um dia em que o vizinho recomenda pra ela um livro, né? Ela tem um vizinho até que fica meio longe, assim, que é a única pessoa com quem ela tem contato. E ela vai ler o tal do livro e ela odeia o livro. Ela acha o livro muito ruim e ela vai na Amazon e ela dá uma nota negativa e escreve uma resenha negativa sobre o livro. O que vai acontecer? E aqui que começa a entrar os elementos que eu acho que o autor estava sendo irônico em relação à situação. O autor vai escrever lá, pedir pra ela apagar a resenha negativa dela porque ela tá sendo desrespeitosa. E ela vai dizer, não, eu li, eu tenho o direito de botar a minha resenha, eu tenho o direito de dar a minha opinião. Logo depois, coisas esquisitas começam a acontecer com ela nessa casa, meio assustadoras, e ela começa a pensar, será que é o autor? Porque ele meio que fez uma ameaça pra ela lá na Amazon. E ela começa a pensar que, de repente, esse autor do livro de terror que ela falou mal, quer matar ela. Quando eu li esse livro, eu lembro que eu já li com esse olhar da farofa, então eu acabei me divertindo muito quando eu tava lendo. Eu ri muito. Gente, eu dava umas risadas lendo esse livro, porque a situação toda, ela é muito absurda. E eu acho que o Taylor Adams fez de propósito aqui, gente. Porque essa história do leitor que escreve o que quer e do autor que não aceita a opinião do leitor, hoje em dia tá muito em voga. A gente já viu várias tretas surgirem na internet por causa disso. E aqui ele brinca um pouco com essa situação. Então esse aqui é uma farofa completa e eu digo pra vocês, se vocês forem fazer a leitura, leiam mais com esse ar de não levar o livro tão a sério, que eu acho que vocês vão aproveitar muito mais. E o final também é bem absurdo, farofão, perfeito pra estar nesse vídeo. O próximo é o Eu Sei Quem Você É, da Louise Luna, que a gente conhece uma psiquiatra. E a farofa já começa na psiquiatra, porque ela é uma mulher que ela conta a história em primeira pessoa. E ela é alguém que ela tem uma reputação de psiquiatra muito boa em Nova York, mas os pensamentos dela são meio sombrios. Tanto sobre a família quanto sobre os seus pacientes, e a gente vai acompanhando. E um dia ela vai sofrer uma ameaça de um paciente novo que diz pra ela, eu sei quem você é e eu vou matar uma pessoa. Logo depois, uma jovem que ela tem uma conexão desaparece. E ela começa, né, a pensar que de repente foi esse paciente que desapareceu, fez a menina desaparecer e tá tentando atacar ela de alguma forma. Esse é um livro que tem aquela jogadinha passado e presente. A gente sabe que tem alguma coisa de errado com a Caroline, que é a protagonista, mas não sabe o que. E conforme ela vai contando o passado dela, a gente começa a entender o que é. Esse aqui não é o suprassumo da farofa, tá? Eu acho que ele é até tranquilo dentro das farofas que eu indiquei anteriormente pra vocês. Ele não é assim cheio de reviravoltas insanas, mas o finalzinho dele eu acho que ele pende um pouco sim pra esse estilo, por isso que eu coloquei ele aqui no vídeo. E ele é esse tipo de história sobre personagens que são dúbios, que não são moralmente muito corretos, que você não sabe se eles são heróis ou vilões dentro da própria narrativa, sabe? Por isso que ele tá aqui na lista. E eu queria fazer uma indicação especial, dar um troféu para aquela que eu acho que foi a pessoa que fez renascer a farofa nos anos 2000, que é a Paula Hawkins com A Garota no Trem. Hoje esse livro, ele anda meio esquecido, as pessoas não comentam mais sobre ele, mas gente, esse livro foi um surto na época do lançamento. E ela, junto com a Gillian Flynn, elas foram responsáveis por esse revival do suspense psicológico. Então eu acho que a gente deve muito para Paula Hawkins e para Gillian Flynn. A gente não tá mais comentando muito sobre elas hoje em dia, o que é uma pena, mas trouxe de volta aqui pra lembrar esse livro, eu acho que ele merece ser lido. E ele é o pontapé inicial, na minha opinião, né, no suspense farofa, principalmente. Aqui a gente vai ter a Rachel, que é uma mulher com vários problemas pessoais, que ela pega o mesmo trem todas as manhãs, faz o mesmo percurso. E nesse percurso ela gosta de olhar pra fora e imaginar a vida das pessoas que ela tá vendo. E tem uma certa casa, que tem um casal, que é onde o trem dela faz uma parada, que em especial ela tem um interesse muito grande por eles, e ela fica imaginando e criando histórias sobre esse casal, né, quem eles seriam
queriam e o que eles fariam. Até o dia em que ela vai ver uma cena sombria acontecendo nessa casa e ela acha que essa mulher tá em perigo, ela está em risco. Só que a personagem, ela tem um grande problema com alcoolismo e com mentiras. Então, quando ela começa a levantar essa história, ninguém acredita nela. E a partir desse momento, ela tenta, né, começar uma investigação por conta própria, descobrir tudo e tal. Na época do lançamento, eu lembro que esse livro foi um surto. Todo mundo leu, todo mundo tinha esse livro em casa. E realmente ele é um bom livro. Hoje, talvez, com o tanto de suspense psicológico que nós temos no mercado, ele não é mais tão surpreendente. Mas eu acho que é bom a gente lembrar o pioneirismo da Paula e da Gillian Flynn também. Nesse estilo literário, eu acho que elas foram super competentes em trazer o suspense psicológico de volta. E eu acho que, no caso da Paula, já tinha uma pegadinha ali de farofa, sabe? Ela já tava com um pezinho no suspense farofa, então por isso que ela tá nessa lista. Eu quero saber qual que é o teu suspense farofa favorito. Deixa aqui embaixo nos comentários. Quero saber se vocês leem esse gênero. Se vocês não gostam muito também, não tem problema. Todos os livros estarão linkados aqui embaixo pra vocês. E se vocês comprarem algum através dos meus links, vocês ajudam o canal. Espero que tenham gostado. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.